à Jovem Pan, Entre Linhas. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, tudo bem? Prazer enorme estar aqui. Secretário, até que a gente consiga colocar a atriz e produtora cultural Gabi de Saboia, eu vou começar com o senhor, porque o Ministério informou, inclusive, a redução de vários valores de cachê, de tamanho de fomento. Por que a decisão da Secretaria de Cultura, o porquê da redução dos valores, levando-se em conta que o argumento principal da classe artística é que o dinheiro que financia o setor cultural gera empregos e movimenta a economia num setor que gera empregos muito. Aliás, vários tipos de emprego que normalmente outros tipos de setores da economia não conseguem absorver. Qual é a posição do Ministério? Por que das reduções? Primeiro ponto, acho que convém explicar, né, a diferença, eu sempre toco nisso, a diferença entre cultura e atividade empresarial artística, né? São coisas completamente diferentes, apesar de que a atividade empresarial ser um subproduto da cultura, né? Nós, como Estado, não devemos substituir o mercado e sustentar a atividade empresarial, né? A atividade empresarial artística deve, como qualquer outro tipo de forma de economia, correr livremente dentro dos aspectos de Estado, ou de mercado, perdão. A cultura, que é algo mais amplo, algo que dá a própria ideia, forma a própria ideia de identidade nacional, né, que forma a própria ideia dos macros valores que estruturam a nossa civilização, é obviamente um dos pré-requisitos constitucionais que o Estado tem a obrigação de tutelar. Porque o Estado tem a obrigação de tutelar a própria ideia de civilização, a própria ideia de identidade nacional. Então, é um erro recorrente e às vezes até intencional jogar dentro do produto cultural que o Estado tem a obrigação de tutelar a atividade empresarial artística. E a ideia de que essa atividade empresarial ela goza de um privilégio sobre as demais atividades empresariais e o Estado deve financiar essa atividade empresarial. Então, não é nem de longe o objetivo do Estado financiar e substituir o mercado livre que gera esses empreendimentos artísticos. Então, tendo isso em mente e tendo sido a lei de fomento criada para um incentivo à cultura, veja, incentivo não é substituição do mercado e nem sustento, né? Não é uma política de sustento artificial do processo empresarial. Olhamos a estrutura da lei e entendemos que a gente precisava ter um olhar mais cuidadoso e de proteção justamente com os pequenos artistas, com esses pequenos agentes culturais que necessitam do estímulo do Estado para dar um start na sua carreira, né? Então, o olhar da Secretaria foi justamente para esses pequenos artistas. Por que reduzir cachê? Por lógica simples, a lei de fomento à cultura ela funciona através de incentivo tributário, a isenção tributária do imposto de renda. Se você tem uma grande empresa e você, grande empresa, tem a oportunidade de financiar um grande artista que vai lhe dar retorno de marketing e tem, do outro lado, um pequeno artista que não tem esse retorno de marketing, quem você vai querer financiar? Óbvio que vai ser o grande artista. Porque o grande artista vai lhe dar esse retorno de propaganda que o pequeno artista não dá. Então, nós, como Secretaria Especial de Cultura, temos que olhar justamente para esse pequeno artista, fazer a que a gente utilizou justamente para que as grandes empresas parassem de investir pesadamente nos grandes nomes da arte e começassem a focar mais nos pequenos artistas que são tão carentes de incentivos. Já que os grandes artistas têm um mercado que pode absorver e eles conseguem se sustentar com o dinheiro próprio do mercado da iniciativa privada. Então, o objetivo dessa modificação e dessa redução de cachê foi justamente tutelar e preservar e estimular o pequeno artista a ter um apoio na lei de incentivo. Secretário, só para a gente... Já tem a Gabi de Saboia, está conosco já? Tá, daqui a pouco a gente retoma com ela, mas só para entender um pouco o argumento que o senhor explicou há pouco. Quando a Lei Rouanet foi criada, e ela é lá do governo Collor ainda, foi ele que a promulgou, foi 1991. Naquele momento se falava de uma lei de incentivo, e essa discussão vem do governo Sarney ainda, para que se introduzisse as empresas tomassem, eu vou usar uma expressão mais popular, tomassem gosto por incentivar projetos culturais. Então o governo entrava, como entra em qualquer outro setor, como um incentivador inicial, ou seja, eu dou o pontapé inicial. A lógica, e eu me lembro muito bem dessa discussão, era que depois de algum tempo não se precisasse mais do Estado brasileiro para subsidiar, seja por lei de incentivo ou não, em que aí o processo cultural já teria, digamos, financiamento
financiamento garantido por parte do setor privado. O senhor acha que foi esse o passo que não foi dado? Acostumou-se a esperar que o Estado pagasse a conta de todo o setor cultural, ou pelo menos a sua maior parte? Não, sem dúvida nenhuma. Toda política pública tem que ter início, meio e fim. Ela tem que ter um ponto de saída. Ou ela não é política pública, ela vira assistencialismo barato. Quer dizer, barato não, nesse caso, muito caro. E foi isso que faltou na política da lei de incentivo. Nós colocamos aí cerca de 1,5, 1,8 bilhão por ano na lei de incentivo tributário, de isenção tributária de imposto de renda, e essa lei já dura décadas e não há um ponto de saída disso. Há um vício de mercado, um sustento artificial do processo econômico através da lei, em que você perde todo o crivo do julgamento do público, porque você está ali acostumado com esse dinheiro público sustentando a engrenagem desse empreendimento artístico. Então, faltou este olhar da política pública como tendo a necessidade de ter um ponto de saída e olhar a lei não como um substituto de mercado, né? É engraçado como se fala sempre nisso, né? Que a lei tem que sustentar um mercado empresarial artístico, e isso é um absurdo. A lei precisa ter o start, o fomento, e aí vamos pegar as ordens de grandeza, aplicamos mais de 20 bilhões desde sua criação em cultura, e não é possível, você aplicou tanto dinheiro e não existe um mercado no Brasil. Tá.